Segunda-feira, 15 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que aumenta o número de mortos em desabamentos no Rio de Janeiro. E confira mais destaques. Ministério da Justiça lança diretriz nacional de política comunitária. Saiba como funciona o acolhimento de estudantes estrangeiros. Pelé é operado com sucesso. E em gesto pela paz, Papa beija os pés de líderes do Sudão do Sul. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. Começando o boletim de notícias de hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, que teve início justamente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aproximar a polícia do cidadão. Esse é o objetivo da Diretriz Nacional de Polícia Comunitária. O texto é resultado da experiência adquirida com o acordo de cooperação técnica firmado entre Brasil e Japão em 2014. De lá para cá, o Brasil tem enviado representantes estaduais da segurança pública ao país para uma troca de experiências. Major Oliveira é um desses militares que tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos neste intercâmbio. Ele se torna um facilitador das questões, todo problema na comunidade se torna importante, não apenas os crimes mais violentos. E com isso a população vai se aproximando da polícia e vai contribuindo. O policiamento comunitário japonês tem mais de 130 anos. Hoje, 80% da força policial no país está voltada para a prevenção. Aqui no Brasil, a intenção do governo federal é disseminar essa filosofia de polícia comunitária nas instituições de segurança pública de todo o país. É a comunidade quem diz para a polícia o que tem que ser feito, quais são os locais mais perigosos, onde está faltando iluminação pública, onde está faltando coleta de lixo, onde o professor não vai dar aula, onde o médico tem medo de ir atender. Então isso agora está tudo padronizado com diretrizes. Em São Paulo, a Polícia Comunitária nasceu em 1997. É o projeto piloto do Brasil. E nessas mais de 2 décadas, a realidade da maior cidade do país mudou. O número de homicídios caiu de 30 para 7 por cada grupo de 100 mil habitantes. Um índice aprovado pela Organização Mundial de Saúde e se compara a países de primeiro mundo, inclusive. E a convivência entre alunos brasileiros e estrangeiros é uma realidade em muitas escolas do estado de São Paulo. Saiba como funciona o acolhimento. Numa mesma mesa, um aluno da China, uma do Peru, outra do Paraguai e uma boliviana. A diversidade na escola estadual Frei Paulo Luig, na capital paulista, vem desde cedo. Quando eu comecei a trabalhar aqui na escola, que nós tínhamos um pequeno número de alunos estrangeiros, nós fomos trabalhando para que eles fossem se inserindo e que se evitassem qualquer tipo de discriminação, de bullying. Hoje as escolas estaduais de São Paulo contam com quase 12 mil alunos estrangeiros. A maioria vem da Bolívia, mas também tem gente do Haiti, de Angola, do Oriente Médio. E aí o maior desafio é o idioma. Quando entrei no primeiro ano, tinha letras que eram pronunciadas de forma diferente no Brasil. O H em espanhol, como eles falam na Argentina, é AT. O Q é Q, o X é X. Fui me acostumando um pouco a pouco. Aí fui aprendendo a falar português normal mesmo, do Brasil aqui. É quase como se fosse uma alfabetização novamente, né? Através do inglês, né? Que é o caminho mais próximo. Não existe uma disciplina específica para os estudantes estrangeiros aprenderem português. Eles acabam assimilando a língua pelo convívio na escola. Tainá senta entre uma aluna da China e outra de Bangladesh e busca ajudar as colegas. Aí eu tento ajudando no trabalho de escola e nas lições. Aí eu mostro a página, às vezes a resposta e com ela mais... Eu traduzo pelo Google, aí eu traduzo o tradutor, aí eu consigo falar com ela. E o Gabriel já tem até uma comida angolana favorita.
Eu não sei, eu não vou lembrar o nome, mas é tipo um frango assado que uma vez eu fui na casa dele, acho que semana retrasada, que parece um frango assado, que tem um tempero com pimenta, alho, cebola, que é magnífico, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Os estrangeiros aprendem com os brasileiros e também ensinam. Nós abrimos a escola para um grupo boliviano, um grupo folclórico, que ensaia aqui na escola e faz apresentações, já se apresentaram no Museu da Imigração, já se apresentaram no Memorial da América Latina. É muito difícil chegar num lugar que você não conhece, que as coisas vão mudando, você começa do zero, então é muito bom ter um pouco da nossa cultura também aqui e demonstrar para os brasileiros que a nossa cultura, mostrar como é um pouco da nossa Bolívia, né? E pelo menos 7 pessoas morreram e 17 permanecem desaparecidas no último sábado, dia 13, após o desabamento de 2 edifícios na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Aumentou para 7 o número de mortos nos desabamentos de 2 edifícios na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. 5 corpos foram retirados dos escombros e 2 pessoas morreram em hospitais após a tragédia de sexta-feira. O Corpo de Bombeiros informou ainda que pelo menos 17 pessoas estão desaparecidas. Quase 100 agentes trabalharam no local neste sábado com auxílio de cães farejadores e helicópteros. Como muitos na comunidade, os imóveis que desabaram eram construções irregulares e apresentavam riscos. A causa do colapso ainda não foi determinada, mas o bairro foi muito afetado pelas chuvas torrenciais do início da semana. As inundações abriram grandes buracos nas ruas, o que dificultou o acesso ao local do desabamento. Segundo autoridades, a fiscalização das construções é difícil na região dominada por milícias. Os grupos controlam o território e cobram por serviços clandestinos de energia, transporte ou venda e aluguel de imóveis. A Prefeitura do Rio afirmou que tentou diversas vezes impedir as obras e que em fevereiro fechou os imóveis. Mas o prefeito Marcelo Crivella afirma que as milícias têm um sistema sofisticado para evitar as demolições. Como Uber e outros serviços parecidos não prestam serviços nas áreas mais remotas e violentas de São Paulo, 2 empresários encontraram uma solução para que ninguém fique sem acesso à tecnologia. Nos 6 meses que Alvimar trabalhou como motorista do Uber em São Paulo, notou que o serviço não cuidava de algumas áreas consideradas perigosas na periferia da cidade. Foi então que, junto com a sua filha mais velha, Aline, decidiu montar um serviço de transporte para quem mora em áreas que a tecnologia não chegava. A gente viu que, na verdade, existe um tamanho enorme de trabalho, de benefícios que dá para fazer na comunidade e dá para trabalhar muito. A gente não acaba enxergando esse tipo de violência que é tanto exposto na mídia e na sociedade. A empresa começou com muito pouco, um computador, um telefone e o espaço físico que um amigo doou. Os moradores de bairros da periferia começaram a contatá-los, solicitando que os levassem ao médico, ao mercado ou até aos bailes funks nos fins de semana. A periferia, para nós somos totalmente esquecidos. Com a Jaubra melhorou tudo, nós somos lembrados, nós vamos para todos os lugares, principalmente à noite, para os nossos filhos se deslocarem para ir para um baile, para ir para uma festa, para ir para um aniversário. Hoje a facilidade é bem maior. A própria Uber, que reconhece impedir solicitações em áreas específicas por questões de segurança, anunciou no mês passado que lançará um programa piloto para a região sul de São Paulo. Mas a Jaubra não tem medo da competição. Atualmente tem 50 motoristas cadastrados. Planeja migrar para uma plataforma digital e sonha em expandir seus serviços para outras comunidades consideradas inseguras. E um vídeo mostra o momento em que a torre da Catedral de Notre Dame veio abaixo. Vamos acompanhar. Essas imagens mostram o momento em que a torre da Catedral de Notre Dame desmoronou após ser atingida pelo incêndio desta segunda-feira. Os bombeiros disseram que o fogo começou na parte superior da igreja e pode estar relacionado às obras de restauração do edifício. O porta-voz da Notre Dame contou que as chamas começaram no final da tarde, pelo horário local. Imagens mostraram que o teto foi uma das partes mais atingidas do prédio, desencadeando uma coluna de fumaça.
A polícia isolou a área e retirou os turistas que estavam dentro da catedral. Com cerca de 13 milhões de visitantes por ano, Notre Dame é o monumento histórico mais frequentado da Europa. E no próximo bloco você vai conferir o encontro do Papa com líderes do Sudão do Sul. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias e o ex-jogador Pelé foi operado com sucesso no último sábado em São Paulo para a retirada de um cálculo renal e já descansa em seu quarto, informou o Hospital Albert Einstein. O ex-jogador Pelé foi submetido a uma cirurgia neste sábado em São Paulo. O rei do futebol, de 78 anos, retirou um cálculo renal do uréter esquerdo. O procedimento foi realizado com sucesso no Hospital Albert Einstein. O boletim médico informou que o ex-craque se recuperava bem e já estava no quarto. Pelé estava em Paris para eventos publicitários no início do mês, quando foi hospitalizado devido a uma infecção urinária. Não é a primeira vez que a saúde de Pelé preocupa nos últimos anos. Em 2014, ele foi internado após uma infecção urinária que o obrigou a passar por uma hemodiálise em seu único rim. Seu rim direito foi retirado devido a uma lesão quando Pelé ainda era jogador, nos anos 70. E o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, encerrou neste domingo sua visita ao Peru e partiu para a cidade colombiana de Cúcuta, principal destino de centenas de milhares de venezuelanos que fogem da crise em seu país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, encerrou neste domingo sua visita ao Peru. A passagem pelo país é parte da jornada que começou na sexta-feira no Chile para discutir principalmente a situação na Venezuela. O secretário de Estado conversou também por telefone no sábado com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. O chefe da diplomacia americana reiterou o apoio de Washington ao que chamou de difícil tempo de transição ao opositor venezuelano Juan Guaidó. Pompeo elogiou também a campanha antidrogas do Peru, que permitiu erradicar milhares de hectares de cultivos de folhas de coca, matéria-prima da cocaína. O Peru é um dos 3 maiores produtores da droga no mundo e produz mais de 400 toneladas por ano, segundo dados oficiais. O secretário de Estado reiterou as críticas que fez em Santiago à China, que tem expandido sua presença na América Latina. Após uma missa de Domingo de Ramos em uma igreja protestante de Lima, Pompeo partiu para a Colômbia, última parada da visita a países latino-americanos. E autoridades civis e eclesiásticas do Sudão do Sul participaram de um encontro concluído na última quinta-feira, dia 11, com um discurso surpreendente do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Um dos países mais jovens do mundo, o Sudão do Sul conseguiu independência em 2011. No entanto, conflitos étnicos e guerra civil por disputa política deram origem aos grandes desafios enfrentados pelo seu povo. Muitos não têm moradia e alimentos. Num gesto de extrema humildade, o Santo Padre não se deixou render pelas próprias dificuldades físicas impostas pelos seus 82 anos de idade. Se ajoelhou e beijou os pés dos líderes sul-sudaneses que participaram do encontro. Depois, se dirigiu a eles. Eu peço a vocês, como irmão, que fiquem em paz. Estou pedindo com meu coração, vamos em frente. Haverão muitos problemas, mas eles não vão nos superar. Resolvam seus problemas. Bom, e essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu te espero amanhã aqui pela TV Imaculada às 5h30. Um bom início de noite para você e salve Maria Imaculada.